Redentor nostro delicta. Podem sentar um pouquinho, meus irmãos. Vemos hoje um episódio muito significativo. Jesus, ele é convidado para participar de um banquete. Alguns autores dizem que aquilo provavelmente foi para pegá-lo em algumas palavras, em algumas atitudes. O fato é que Jesus estava ali na casa de um dos principais fariseus, e eles o observavam. Isso é muito importante a gente refletir, e observavam. E ali também havia um homem que tinha uma hidropsia, o que se podia chamar de barriga d'água. Um homem pobre, simples e doente, sofrendo muito. Mas era um dia de sábado. E Jesus então, sabendo que eles observavam e que queriam pegá-lo em alguma palavra, Jesus lança para eles uma questão: é lícito ou não curar em dia de sábado? Eles ficaram calados, porque qualquer resposta que eles dessem, eles poderiam se perder. Mas Jesus fez de propósito. Depois, cura aquele homem e faz uma outra pergunta, também de propósito, para fazê-los refletir: qual de vós que tendo um boi ou um jumento cai no poço no dia de sábado, não o retira porque é dia de sábado? E eles nada responderam. Esse evangelho nos leva a 3 reflexões. A primeira, qual é o valor do sábado? A segunda, qual é o valor do ser humano? E qual é a terceira, a importância e a necessidade da prática da humildade. Da prática da humildade. Olhemos o primeiro ponto. O sábado já é colocado por Deus lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, em que vemos Deus fazer o mundo em 6 dias e no último Deus descansou. Santo Agostinho coloca esses 6 dias como 6 espaços de tempo. Sabemos que os 6 dias aí não significa necessariamente 6 dias de 24 horas, mas 6 espaços de tempo. E o que é mais importante ver, não é nem o tempo, que para Deus tudo é presente. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, como diz lá o salmista Davi. O importante é ver que aí Deus criou todas as coisas. E à medida que ia criando, Deus via que tudo era bom. E Deus criou e viu que tudo era bom. Fez-se tarde, amanhã foi tal dia. Mas no último dia Deus criou o homem e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E criou homem e mulher, e os abençoou, e os santificou, e disse: crescei e sede fecundos, e dominai a terra, sobre as aves, sobre os peixes, sobre toda a natureza. E aí então Deus descansa. Esta ligação que há. Primeiro, Deus contempla toda a sua obra a cada dia, mas ali, quando faz o ser humano, Deus descansa. É o dia da contemplação de Deus. Essa união que há entre a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, e o descanso de Deus, é muito importante refletir. É claro que nós sabemos que Deus não descansa, porque Deus não se cansa, mas é uma espécie de aquilo que nós chamamos de antropomorfismo. Coloca uma forma humana para o próprio Deus em uma ação divina. Podemos entender assim. Deus contempla o homem à sua imagem e semelhança. Deus contempla a sua obra e trava com o homem, estabelece com o homem uma amizade, uma intimidade. Por isso, quando se diz que Deus descansou, é para que o Deus e o homem estejam nesse contato, nessa comunhão. De modo que o sábado tem em primeiro lugar esse sentido, o sentido da contemplação de Deus, de estabelecimento de Deus
nessa relação com o homem e para que o homem dê a Deus o culto que lhe é devido. Deus contempla a sua obra e o homem contempla e se une e cultua o seu Criador. É este o sentido do sábado. Nós vamos ver depois no livro do Êxodo, aí já estamos na caminhada do povo hebreu para o Egito, quando Deus apresenta as tábuas de pedra, coloca lá no terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia de sábado. A palavra sábado significa descanso. Então lembra de santificar esse dia. E aí dá uma série de normas de como aquele dia deve ser santificado. É o dia de descanso, é o dia santo, é o dia de Deus, o dia dessa comunhão mais íntima do homem com Deus. É claro que a tradição judaica foi colocando várias normas em torno disso. Por isso nós vamos ver hoje Jesus ter esse questionamento aos fariseus, que eram os mais rigoristas, diziam que não podia dar tantos passos, até nisso media, porque se desse a lei, estaria assim, burlando essa lei, indo contra essa norma, essa lei de guardar o sábado. De modo que o sábado tem essa relação homem e Criador, homem e o seu próprio Deus. Uma relação de intimidade, de amizade. Agora vamos chegar então no Novo Testamento. E vamos ver os judeus guardando o sábado. Os primeiros cristãos iam à sinagoga no sábado, mas passaram a guardar o domingo, a santificar o domingo, o primeiro dia da semana, que não tinha o nome de domingo, chamava-se primeiro dia da semana. Porque foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. Começando aí uma nova era, uma nova história. Por isso, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, é chamado de o 8º dia. O dia da aliança do homem com Deus, dessa nova aliança. O dia em que há a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o demônio, sobre o pecado. E essa vitória é a vitória de cada cristão. Então, o primeiro dia da semana passa a ser o dia do encontro dos cristãos, o dia em que se reúnem para a oração, para ouvir a doutrina dos apóstolos, e o dia que se reúnem para a fração do pão, que era o nome que se dava para a Santa Missa. E nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos, em diversos momentos, esse primeiro dia da semana sendo o dia de encontro dos cristãos em torno dos apóstolos, de sua doutrina, em torno de Jesus ressuscitado. Vamos ver Jesus na hóstia consagrada e na Eucaristia. Mas vamos ver que no domingo Jesus ressuscita. É no domingo que Jesus se encontra com aqueles 2 discípulos de Emaús e ensina-lhes as Escrituras. É no domingo que Cristo volta e se encontra com os apóstolos. Primeiro sem Tomé, depois com Tomé. É no domingo também, o primeiro dia da semana, que nós vamos ver lá, vir o Espírito Santo sobre a igreja e dar essa força para os apóstolos se espalharem pelo mundo inteiro. É sempre no primeiro dia da semana. Que o Apocalipse vai chamar de dia do Senhor. Daí o nome domingo. Dominus, Senhor, o dia do Senhor. O Apocalipse fala do dia do Senhor, o domingo. E os cristãos então substituem aquelas obrigações do sábado, pegando algumas orientações e algumas normas e transferindo agora para o domingo, que é o chamado o 8º dia, o dia da nova criação, o dia da nova aliança. E esse 8º dia é o dia da Páscoa. Por isso Santo Agostinho vai chamar o domingo de sacramento da Páscoa. O domingo é o sacramento da Páscoa, que se repete a cada dia. E a igreja coloca normas então com relação ao domingo, porque o domingo é o dia de Cristo ressuscitado. É o dia que nós renovamos a nossa aliança. O dia que todos nós nos reunimos para a Eucaristia, para ouvirmos a doutrina da igreja, a doutrina dos apóstolos, para termos o contato e nos alimentarmos do pão da palavra de Deus e também da Eucaristia, que é o pão dos anjos,
o próprio Jesus que vem a nós com seu corpo, sangue, alma e divindade. Mas é o dia então também que nós participamos do maior culto, do único culto, podemos dizer, agradável a Deus, que é o sacrifício de seu Filho oferecido para a remissão dos nossos pecados. Então isso se faz no primeiro dia da semana, que é o dia do domingo. Portanto, é o dia da nova criação, essa união do livro do Gênesis, do homem com Deus, o homem para cultuar, Deus para estabelecer esta união, esta amizade. Depois essa amizade é quebrada pelo pecado. Nós vamos ver aí uma ordem dada lá no livro do Êxodo: lembra de guardar o dia de sábado. E agora somos novas criaturas, renovados pelo sangue de Jesus. Temos agora uma nova aliança. O domingo nós vamos renovar a nossa aliança. O nosso batismo vai ser aí renovado nas suas promessas. O nosso culto a Deus vai ser dado pela Santa Missa, na participação da Santa Missa. Nós vamos ouvir a Deus falando através da Santa Igreja. Por isso o domingo também vai ser, um terceiro aspecto, o dia da igreja, o dia da família. Então todos nós nos reunimos em família diante do altar, todos juntos. Então vocês virem para a missa é um testemunho que vocês dão por onde vocês passam. Estão indo para onde? Estão indo para a missa. É um testemunho de fé, um testemunho de que são católicos e que estão indo para a igreja para prestar a Deus o culto que lhe é devido. Mas é um testemunho também entre nós, porque na igreja nós somos acolhidos por Deus, mas nós também devemos nos acolher uns aos outros, porque somos todos irmãos. Todos diante de Deus são filhos, somos todos filhos de Deus, e que diante do altar somos alimentados por Ele para termos forças e vigor para a semana. Esse é o sentido do domingo. Infelizmente se coloca o domingo como uma festa, um dia de festa, que é de obrigação. Então as pessoas vão à missa porque sou obrigado a ir. Pelo amor de Deus, eu vou à missa porque é o dia de me encontrar com meu Senhor de modo mais íntimo. É o dia em que eu vou renovar a minha aliança com Ele. Então as pessoas hoje têm... É uma obrigação, sim. É obrigação do pecado. Mas não vou colocar a missa como vou lá fazer a minha desobriga. Também faço, mas não é desobriga. Vai lá porque se não for vai levar uma chicotada depois de Deus. Não é assim. É pecado de não ir, claro. Mas eu tenho que ser mais movido por esse sentido de amor e de uma aliança que se renova no domingo e que vai ser colocada todo dia. A nossa semana, ela é espelho do domingo, porque o domingo deve preencher toda a semana. Esse é o sentido verdadeiro. Na verdade, é o sentido da caridade com Deus e com os irmãos. Por isso Cristo vai chamar a atenção daqueles fariseus e doutores da lei. Aquele homem estava doente e Jesus ali vai colocar a importância do ser humano como imagem de Deus. Aí vem o segundo ponto da nossa reflexão: é lícito ou não curar em dia de sábado? Qual de vós, tendo um boi ou um jumento, não o retira do poço porque é dia de sábado? O que vale mais, um boi ou um jumento, ou um ser humano, que é a imagem de Deus? O que vale mais, o boi ou o jumento? O que vale mais? Hoje poderíamos dizer que a resposta seria: vale mais o boi ou o jumento do que o homem. Vale mais um cachorrinho do que uma criança. Vale mais um ovo de tartaruga do que uma criança no ventre da mãe. Faz-se tantas campanhas em defesa da natureza, e é bom que faça, porque precisamos da natureza, claro. Precisamos da água dos rios, claro, não podemos poluir. Precisamos de chuva, de sol, precisamos das árvores, precisamos de oxigênio. Nada disso é desnecessário, muito pelo contrário. Deus fez tudo isso porque sabe de que nós precisamos. E isso fez tudo por amor, mas para o ser humano. Mas o homem vale mais do que qualquer obra criada.
Junte todas as galáxias, todas, e coloque um ser humano. Ele vale mais do que tudo isso junto. Mas o que nós vemos hoje, o ser humano é desvalorizado. É colocado como um verme. É o chamado mito de Adão desencantado, né? Existe um estudo sobre isso muito interessante, né? Depois que o homem descobriu, põe aqui entre aspas, a teoria do evolucionismo, Adão se desencantou, não é mais imagem e semelhança de Deus, agora é um verme. Primeiro virou um átomo, depois um verme. Então o homem é um verme, e hoje o homem é tratado como um verme mau, o predador, o destruidor. Então é preciso acabar com o ser humano. Daí as grandes campanhas contra a natalidade, contra o ser humano. Se tivessem cuidado com o ser humano, como se tem cuidado com os animais e com as árvores, repito que devem ser cuidados, cada um na sua situação, nós não teríamos tanta gente abandonada nas ruas, tanta criança sem pai, sem mãe e tal. Porque faz-se muita campanha de ecologia, esquecendo que tudo isso existe em função do ser humano e não o contrário. Por isso Cristo diz que quem é mais importante, o boi ou o jumento ou o ser humano? O ser humano. Por isso Cristo vai lá e cura aquele homem. Não podemos inverter a ordem das coisas. Não. O homem é grande. O homem é imagem de Deus. Esta é a maior dignidade. O primeiro princípio da doutrina social da igreja é olhar cada pessoa humana como imagem de Deus. Essa é a grande dignidade. E pela graça santificante é imagem e semelhança. Por isso deve ser cuidado, deve ser amado, deve ser valorizado, e não deve ser destruído, e não deve ser levado à corrupção. Deve ser educado, cuidado em todos os seus aspectos, como imagem de Deus. O boi e o jumento não valem mais que o ser humano. O mico, o leão dourado e a onça, com toda a sua beleza, como obra da criação, não valem mais que um ser humano. O homem vale mais, vale muito mais. Por isso a igreja, ela coloca a coisa na ordem certa. Esse é o segundo aspecto que a gente aprende neste evangelho. Mas há um terceiro, e aí peço mais uma vez a paciência de vocês de me ouvirem de modo contínuo. É o que Cristo fala a respeito da humildade. Não vou repetir aqui a ordem que ele coloca, sentar aqui, sentar ali, mas a última frase é: aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Santo Agostinho diz que Cristo poderia ter dito para aprender dele muitas coisas, como fazer as coisas, fazer a terra, fazer o céu, fazer milagres. Mas uma coisa Cristo mandou que nós aprendamos dele: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso devemos aprender de Jesus. Por isso a humildade é base de todas as virtudes. A humildade é indispensável na vida do cristão. Mas a humildade é uma virtude e deve ser uma virtude prática. Não vou discorrer muito sobre humildade, mas vou dizer para vocês dar para vocês apenas alguns conselhos que devem nos levar a sermos humildes. O primeiro, o humilde, ele não tem respeito humano. Respeito humano que é. Hoje a gente vê as pessoas têm que, para parecerem politicamente corretas, então muitas vezes pisam na ordem de Deus, né? Pisam na lei de Deus. Eu tenho que parecer bem. Então não estejam preocupados com o que os outros pensam. É importante, porque cada um tem que ter boa imagem. Mas quando tiverem que fazer as coisas certas, façam. Sejam honestos,
sinceros, corretos, andem direito, procurem não ter respeito humano. No porte. O Pier Giorgio Frassati foi canonizado há pouco tempo. Um dia que faltou lá o sacristão, ele pegou a sacolinha e saiu fazendo coletas, as coletas da missa. E no final, um colega dele disse: como é que pode um jovem filho aí de um grande magnata, né? Virou carola agora? Ele: não virei carola, virei cristão. Pronto, nós somos cristãos. Então temos que testemunhar a nossa fé, no nosso comportamento, no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, no nosso modo de vestir, no nosso modo de lidar com as pessoas. Sou cristão. Sem respeito humano. Mesmo que debochem de vocês, não importa. Não importa. É importante a gente fazer a vontade de Deus e pronto. Mesmo que critiquem, não importa. Quantas vezes eu fui chamado de urubu? Porque eu uso preto. Podia usar branco, não tem problema. Uma vez eu vi isso: urubu. A pessoa já morreu, né? Já foi para Deus. Depois me pediu perdão, mas não importa. Críticas aqui, acolá, porque vocês fazem assim, não importa. Quero fazer a vontade de Deus. Também não vou ficar discutindo. Vem para cá, vamos cair no... Não. Então, não ter respeito humano. Faça o que precisa fazer e pronto. Vão debochar, vão rir, vão brigar, vão perseguir, não importa. O humilde não tem respeito humano. Segundo, o humilde aceita correções. As pessoas não gostam de serem corrigidas. Querem ficar bem com todo mundo. Quando alguém corrige, logo pula. O humilde gosta de ser corrigido e diz: obrigado. Um dia São Serapião encontrou um monge lá que tinha fama de santidade e viu alguns jeitos lá diferentes, errados. Quando ele se sentou à mesa, algumas atitudes, ele chamou a atenção. Aquele monge que tinha tanta fama de santidade ficou bravo, aborrecido. Não chamou a atenção. Mas tem gente que não gosta de ser chamada a atenção, não gosta de ser corrigido. Ou então você acha que faz tudo certo? Acha? Nunca erra? Então vamos te pegar e colocar no altar, né? Todos nós cometemos erros. Então devemos agradecer quando Deus nos chama a atenção através de alguém. Dói por causa do nosso orgulho. A dor que você sente é a dor do seu orgulho. A irritação que você sente, ou a vergonha que sente da correção, é fruto do seu orgulho. Então, pelo amor de Deus, quando for corrigido, aceite. Não é fácil corrigir alguém. Não é fácil. Porque é muito mais fácil deixar correr frouxo. É muito mais fácil para não desagradar, ficar bem. Mas se você for corrigido, aceite, porque isso é sinal de humildade. Corrigido faz bem. Terceiro, precisa tomar o cuidado de não querer sobressair diante dos outros. Há pessoas que têm que ser o centro das atenções. Na rodinha, só ele fala. E quando alguém fala, ele rebate. Escute. Saiba escutar. Seja o último a falar. Escute. Isso é sinal de humildade. Você não é melhor do que ninguém. Conheça-se bem e se coloque no seu lugar. Aprenda a valorizar os outros. Isto é sinal de humildade. E agradeça a Deus pelo fato de Deus te dar essa graça de você se conhecer. Por fim, nunca procure dar desculpas para os seus erros e para as suas falhas. Nunca procure justificar as suas falhas. Isso é sinal de orgulho.
Ah, mas você fez isso. Ah, mas eu fiz isso por causa daquilo. Sempre dá um jeito de dar desculpas. Isso não é o humilde. Tá bom. Seja sincero com você mesmo. E sincero com os outros. Então, quem se exalta será humilhado. E se você continuar se exaltando, você vai ser humilhado. Até quando nós caímos no pecado, é uma humilhação. Então, quem se exalta será humilhado. Agora, quem se humilha será exaltado. Esta é a lição que Jesus nos dá no dia de hoje. Então, pegamos esses 3 pontos. Questão do domingo, como o dia do Senhor, né? A questão mesmo da valorização do ser humano, valorizar o outro, e a humildade, que é base para toda a nossa vida espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,